Graça e paz e misericórdia. Amém. Bom, diante do compartilhar do irmão Eliseu, nessa experiência que a gente teve agora, eu não sei se gravou, mas eu acredito que foi uma pena se não gravou o que o irmão falou, porque foi uma introdução mais do que perfeita para aquilo que eu já tinha intenção de falar também. Bom, eu gostaria de ler antes de começar, isso foi o que surgiu agora, ler com os irmãos, antes de entrar no tema da mensagem de hoje, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Algum irmão que achar primeiro na revista de Almeida, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Primeiro que achar pode ler. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos o desígnio. Amém. Alguém pode ler mais uma vez, com mais força. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Muito bom, outra versão. Essa aí foi a NVI, né? Muito bom. Aqui na minha versão está assim: a fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. Então, de fato, tudo que o irmão Eliseu é verdade. O diabo age de uma maneira muitas vezes imperceptível nas nossas vidas. E ele não vai agir aparecendo para você com aquele chifre, aquele rabo, com o tridente na mão. Ele vai fazer uma coisinha simples aqui, vai tocar outra ali, vai circundar você de situações para que quando você esteja fraco, ele possa dar o bote em você. Ele age assim, de maneira covarde. Covarde. Ele não vai atacar você diretamente, mas primeiro ele vai forjar muitas e muitas situações, às vezes coisas pequenas que a gente fala, mas isso não, isso é uma coisa normalzinha que acontece geralmente. Quando a gente vai perceber, nós estamos já com a cabeça cheia, nós já estamos, perdemos o controle da situação, ficamos muitas vezes irados por esse conjunto de pequenas coisas que acontecem, e aí sim ele dá o bote nas situações. Eu confesso aos irmãos que ontem e hoje eu senti uma pressão sobre mim. Eu tentei, à primeira vista, também ignorar isso, como se fosse algo que não fosse nada, né? Eu acredito que outros irmãos também sentiram isso, conforme foi falado. Por isso, irmãos, nós que ministramos a palavra a vocês, com a ajuda do Senhor, claro, nossa intenção é que o Senhor fale e que vocês não olhem para nós. Nós somos instrumentos, mas a glória é toda do Senhor. Amém. Nós precisamos de oração. Tem muitas coisas que precisam de oração. Inclua essa também. Nós também necessitamos da oração dos irmãos. Amém. Porque nós precisamos ser limpos canais. Amém. Para que a palavra de Deus possa fluir por meio de nós. Então nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Irmãos, aqui eu não sei quantas pessoas tem aqui agora, mas eu tenho a plena consciência de que nessa noite a palavra está sendo falada, não apenas para vocês que estão aqui. Os anjos também contemplam aquilo que a igreja fala e faz. Então a igreja é um espetáculo, é como um teatro para eles. Eles olham aquilo e por conta do nosso procedimento, muitas vezes nós julgamos os anjos. Eles são julgados muitas vezes pelo nosso procedimento. E principalmente os anjos rebeldes, eles sim são humilhados com isso. Os anjos que se rebelaram contra o Senhor. E, bom, o que isso tem a ver com o Sermão do Monte? Eu queria dizer para você, tem tudo a ver. No primeiro dia nós escutamos, né, foi maravilhoso, que o Sermão do Monte é o segredo da felicidade.
Eu digo sim e amém para isso. No segundo dia, ontem, foi falado que o Sermão do Monte era a constituição e caráter do reino. Eu também digo sim e amém para isso. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um treinamento para a guerra. Amém. O Sermão do Monte é uma preparação para a batalha espiritual. Com base em que você fala isso? Com base em tudo que circunda o Sermão do Monte. Se você olhar o capítulo anterior do Sermão do Monte, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a primeira coisa que acontece, já foi falado aqui, é a tentação de Jesus. Tentação de Jesus. Olha só que interessante. Jesus jejuou por quantos dias? 40. O diabo ele atacou Jesus no primeiro dia do jejum? Não. No segundo? No 10º? Ele esperou ele ficar bem fraquinho. Ele esperou ele ficar já no limite. E aí sim ele apareceu e falou: e olha só o falar, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Covarde. Logo em diante, a tentação de Jesus, e por Jesus ser Deus, não foi fácil porque ele estava ali como filho do homem. Porque foi muito difícil. E Jesus respondeu com a palavra de Deus. E Jesus saiu ali e o diabo saiu humilhado dali. Porque as palavras finais foram: só a teu Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Amém. Só Ele é digno de adoração. Amém. Irmãos, a batalha que circunda todo esse universo é por conta de uma questão: adoração. Quem deve ser adorado? Eu respondo: quem é digno de ser adorado. Amém. Só quem é digno de adorado merece adoração. Alguém que usurpa, que engana, que é covarde, merece adoração? Não merece adoração. Mas nós vamos perceber, talvez nessa palavra, se o Senhor assim falar comigo e com você, através da nossa boca, muitas vezes nós abrimos as portas do inferno. Damos brecha ao inimigo. E muitas vezes o inimigo usa a nossa boca para falar assim como ele falou na tentação de Jesus. Se és o Filho de Deus, no jardim, né? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Então, meus irmãos, o Sermão do Monte tem tudo a ver com batalha espiritual. Quando termina o Sermão do Monte, não é só antes o contexto, também tem o depois do Sermão do Monte. O que acontece? A gente já falou, tinha um leproso que apareceu. E depois do leproso? Teve várias outras curas, pessoas doentes aparecendo. Mas no final do capítulo 8 você repara, aparecem os endemoniados gadarenos. Então o que circunda o ambiente em volta desse sermão era um ambiente de curas e libertações. O Senhor libertando os oprimidos do diabo. Amém. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Amém. Se há áreas em nossa vida onde Amém. ainda somos oprimidos, onde sofremos Sim, Senhor. alguma opressão, eu digo para você, Ele veio para libertar os Amém. oprimidos. Amém. Realiza isso, Senhor. Então agora sim podemos ler, eu vou falar, o tema dessa noite é se ensina ou não a honestidade no falar. Podemos ler juntos esses 5, são apenas 5 versículos. Aparentemente não tem nada demais nesses versículos, mas tem muita coisa. Vamos ler juntos? Amém. Eu quero ir para facilitar. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés,
Pode deixar nesse slide aí. Vai falar de juramento. Os 4 primeiros versículos estão falando sobre a questão do juramento. Eu vou tentar abordar isso de uma maneira, mas essa questão que envolve, claro, tudo envolve a batalha espiritual, mas está explícito, está óbvio, no versículo 37. Olha só o final. O Senhor está falando que existe um tipo de palavra e um outro tipo de palavra. A palavra que pode sair das tuas bocas pode ser sim, sim, não, não. Como também a tua palavra pode ser algo além disso. E esse, além disso, são palavras de Satanás. São palavras que vêm do maligno. No original, no literal, é de dentro do mal. São palavras que vêm de dentro do mal. De dentro do inferno. Eu queria dizer para os irmãos ainda sobre essa questão da batalha espiritual, que esse é um tema ignorado pela igreja. Esse é um tema que não tem se dado atenção. Claro, existem abusos por aí. Geralmente quando se fala desse tema, logo você associa a esses charlatões, a esses mercadores da fé, que fazem falsas expulsões de demônios, com atores. Isso já foi comprovado. Eu mostraria fácil para vocês se eu tivesse tempo. E curas falsas, e pessoas que atraem a atenção apenas para si. O Senhor é segundo plano. E se autoproclamam de apóstolos, de pai apóstolo, de pajé, de vice-deus e por aí vai. Tem um monte de termo que é usado hoje em dia. E a glória acaba ficando com o homem, não com Deus. Como é que uma batalha onde o inimigo é vencido, Deus não é glorificado ao homem? Então, por esse desvio. Por que há esse desvio? Porque aqueles que de fato se preocupam com a palavra de Deus não têm dado atenção a esse tema. Então vem essas falsas pessoas, talvez não sejam nem cristãs, sejam impostores infiltrados, talvez até satanistas, no meio da igreja. Sim, impostores no nosso meio, dizendo palavras aí e pervertendo a fé de muitas pessoas. Então, quando se fala sobre esse tema, se associa a essas pessoas. Então, se cria um ambiente desfavorável para falar de batalha espiritual. Mas eu queria dizer para você, isso é bíblico. Isso tem fundamento bíblico. Essas pessoas não falam disso da maneira correta. Claro, eu não tenho tempo para falar isso essa noite. Mas eu quis dizer que o Sermão do Monte tem tudo a ver com isso. Se você pegar a oração do Pai Nosso, que faz parte do Sermão do Monte, o que está lá no finalzinho? Guardai-vos de quem? Do maligno. Mais uma vez, o Senhor está falando. E se o Senhor Jesus está falando disso, e falando, vós orareis assim, era importante que nós orássemos assim. Venha o teu reino, santificado seja o teu nome, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E no final, guarda-nos do maligno. Por quê? Porque ele está solto. Não é como alguns aí estão falando que nos dias de hoje ele está preso lá. Os irmãos milenistas, uma doutrina milenista, que diz que a gente já está no milênio hoje, Satanás está preso. Não, ele está atuando bastante. E na verdade, você tem muito mais base para atuar quando você atua nas sombras, não é verdade? Quando todo mundo ignora que ele está ali agindo, é aí que ele vai agir mais ainda. Porque ninguém vai se importar. E para falar a verdade, ele fez isso de propósito. Ele se esconde em tudo, de maneira que hoje parecem imperceptíveis as ações dele. Então talvez algumas mínimas coisas que nós fazemos, que nós ouvimos e que nós reproduzimos, são coisas do maligno. Eu vou falar de uma coisinha bem simples. É engraçado porque eu estava escutando, vindo para cá,
Na sexta-feira eu fui entregar um pedido de um cliente, né? E eu fui colocar uns hinos para ouvir, mas você acaba colocando na rádio antes, o rádio já liga direto na rádio, está passando algumas músicas, né? As músicas. Aí eu falei, poxa, deixa eu dar uma prestada na atenção para ver o que está falando, né? Tem algumas músicas em inglês, né? Assim, em inglês eu não entendo nada, então como é que eu vou dizer que eu gosto de uma música que eu não entendo nada do que está falando, né? Não sei a ideologia que tem por trás, mas enfim, tem algumas músicas em português, eu vou falar disso, depois eu vou falar de algumas músicas em inglês. Eu nem ia falar disso, irmãos. Agora eu fico preocupado com o tempo também, mas eu vou tentar dar uma corrida depois. Tem uma música, eu não lembro qual é a cantora, acho que é uma cantora brasileira, que fala que eu não sou mulher de aturar sermão. É as duas que eu falei, que eu citei hoje de manhã. Ah, é? É que eu não sei quem é. É essa aí? Essa é a música que eu ouvi também. Que não é pessoa de aturar sermão. E olha só que interessante. O que significa sermão? Vocês já pararam para pensar? A gente está ouvindo sobre o Sermão do Monte esses dias. A palavra sermão vem do latim. Significa, sabe o quê? Conversa amigável. Nada mais que isso. Mas a imagem que é passada para a gente, sermão, é uma coisa maçante, né? Uma coisa chata. Essa é a ideia que é passada. Eu não sou de aturar sermão, eu não gosto de aturar sermão. Você está dizendo que você não gosta de uma conversa amigável? É isso que você está querendo falar, na verdade. Então, Alisson, a ideia é que é uma pessoa que está se pondo como superior para te dar a instrução que você precisa e ela não. Exatamente. Se acha superior, orgulhoso, orgulhoso. Então, se você não gosta de uma conversa amigável, significa que você não quer fazer amizade. Se você não quer fazer amizade, você é um inimigo. Pois é. O inimigo está por trás de tudo isso. Sim. As músicas, agora eu vou falar sério, e sério mesmo sobre a música. Tem um livro de um irmão que fez parte do satanismo, da alta magia mesmo, provável candidato ao anticristo até. Só que ele se converteu graças ao Senhor. O Senhor livrou ele da mais profunda cova. Amém. E ele relata algumas coisas que se faz nos bastidores da música. Aquela questão de pacto, é tudo verdade. Né? Os pactos duram 9 anos, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte, isso eu estava comentando com a Natália, minha esposa, quando a gente estava vindo para cá, para o acampamento, na sexta-feira. Estava escutando uma música em inglês e eu escutei alguns sons muito estranhos por trás e eu me senti muito mal. Muito mal. Claro, pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu me lembrei do trecho que eu li no livro. E o trecho que eu li no livro dizia o seguinte: essa pessoa que fazia parte dessas organizações, que sabe todos os bastidores por trás da indústria da música. E quem comanda tudo isso aí. Estava falando que algumas músicas são utilizadas, algumas melodias especiais, obviamente, isso está bem óbvio, para despertar a promiscuidade nas pessoas, né? Promiscuidade sexual, mas algumas músicas contêm sons das relações sexuais feitas na organização maligna. Então eles colocam lá sons do momento sexual, no meio da música, no meio da batida e tal, e quando você escuta aquilo, você nem percebe, você nem escuta o som, e você não vai associar, fica no seu subconsciente, você sente aquele desejo na hora. Isso é pouco. Agora vejam o que vem a seguir. Além disso, algumas músicas você sente uma opressão totalmente maligna, você sente uma angústia, como se algo tivesse no seu pescoço. Eles colocam também em músicas sons de sacrifícios humanos. Enquanto estão fazendo sacrifícios humanos, fica aquele som da respiração entrecortada da pessoa que está agonizando na hora do sacrifício. Nas mesas de pedra, nesses lugares satânicos.
onde eles oferecem ao diabo e seus principados. Isso tudo é sério demais. É sério demais. Isso está incutido nas músicas. Então, uma simples linguagem, às vezes, da musiquinha, ah, não sou de aturar sermão, né? Ele está falando que você não é de aturar isso aqui. Ou seja, você é alguém igual a eles. Pode passar, por favor. Ah, só que a gente chama esse irmão? O Daniel Mastral. Essa é uma frase de um dos maiores bilionários do mundo, né? Isso está relacionado à honestidade no falar, não necessariamente ao que eu estou falando agora. É uma frase interessante. Honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. Pode passar. Eu estava falando de ser igual e eu quero relembrar o que a irmã Jéssica falou hoje à tarde. A frase do Spurgeon, né? Que a gente só vai conquistar o mundo se a gente for diferente, não pela igualdade. Isso é um fato. Mas eu queria dizer além. Qual a pior coisa que uma assembleia, um grupo de irmãos pode escutar? Das pessoas do mundo ou dos próprios cristãos? É o seguinte: vocês são iguais ao mundo. Vocês são iguais. Ah, nossa, irmão, aquele show gospel que teve na sua igreja, com gelo seco, com luzes coloridas, com gente dando estrelinha e mortal carpado. Não, vocês estavam igual ao mundo naquele show. Olha, quando não dizem assim, né? Isso pior que o mundo. Pior que o mundo. Coisas que já ouvi. Aquela balada gospel promovida para atrair as pessoas do mundo. Vocês estão sendo igual ao mundo. O inferninho gospel, até isso existe hoje. O hotel gospel. Existe isso, irmãos. A pior coisa que uma igreja pode ouvir como assembleia: vocês são iguais. Quem são vocês para falar se vocês fazem iguais? A pior coisa é a igreja ouvir que nós hoje somos uma versão light do mundo, uma versão diferente do mundo. É a pior coisa. É um estado degenerativo total, de degradação total. E qual a pior coisa que nós podemos ouvir como cristãos, como indivíduos que fazem parte do reino de Deus, comprados por alto preço? Amém? É que vocês são iguais. Quando está alguém lá na tua escola, na tua faculdade, e fala para você: ó, quem é você? Você não tem moral para falar sobre o que o outro está falando. Agora você quer dar uma de crente? Você é igual. Você fez isso também. Já falaram isso para você? Alguém já falou isso? Isso precisa nos sacudir. Como Eliseu falou, né? O sal sem sabor, ele só serve para ser pisado. Até quando a gente vai ficar sendo humilhado pelo mundo? Até quando sendo pisoteado sem ser uma pessoa de personalidade? Mas vou me expor um pouco. Quando eu fazia faculdade, estava na rodinha de uns amigos e eles me conhecem como Corroquel. Daí um falou: o Corroquel é o crente mais legal que eu já conheci na minha vida. Ele não fica enchendo. Ele fica dando sermão. Isso me incomodou muito. Isso de fato precisa nos incomodar. A volta do Senhor está muito próxima. Os dias se abreviam, já é hora de fato nós despertarmos do sono, se porventura nós estivermos dormindo. Não esperemos catástrofes a começarem a acontecer para voltarmos de fato ao Senhor. Amém. Não esperemos que a desgraça venha sobre o mundo de uma maneira avassaladora como jamais aconteceu, para nós pensarmos: quanto tempo eu perdi. Porque eu não aproveitei aquela reunião daquele acampamento. Porque naquele acampamento eu ficava olhando para as caras e bocas na hora do louvor e não olhava para o belo Senhor Jesus, que habita em mim. Porque eu não aproveitei aquela reunião. Porque eu não aproveitei aqueles dias que eu tinha na minha casa.
que eu fiquei sem fazer nada. Eu não aproveitei para a leitura, eu não aproveitei para a oração. Que não seja esse o nosso lamento. Porque como Daniel falou, há um galardão nos esperando, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, você quer passar tempo na presença dEle. Eu amo a minha esposa. Eu desejo passar o maior tempo possível na companhia dela. Mas com o Senhor, como é que é? Muitas vezes, o nosso amor é um amor de palavras. Palavras que são dadas muitas vezes em reuniões. E quando sai da reunião, essas palavras são palavras, se tornam palavras torpes, palavras vazias, palavras jogadas ao vento, palavras que são fruto de uma vacuidade de coração, coração vazio. Deixa eu avançar. Ainda tem tudo a ver. O versículo-chave que alguns eruditos dizem sobre o Sermão do Monte é Mateus 6,8. Olha que interessante. Não vos assemelheis, pois, a eles. Simples. Não vos assemelheis, pois, a eles. Ou seja, não sejam iguais a eles. A eles quem? Então, no Sermão do Monte, o Senhor faz comparações entre os seus discípulos e as nações pagãs, gentios. Mas olha só que interessante, quando a gente pensa nas nações pagãs, a gente só pensa, aqueles caras que não sabiam nada da lei de Deus, aqueles caras que eram totalmente ignorantes. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos... Eu recomendo aos irmãos, leiam o livro O Fator Melquisedeque. Vocês vão ver que Deus espalhou seu testemunho por todas as culturas do mundo. E que Deus não se limita jamais a uma nação. Deus não se limita a qualquer outra coisa. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E Deus não se deixou sem testemunho. Então, nós temos... Vou citar alguns exemplos. Epimênides, entre os gregos. Nós temos muitos filósofos que, na sua busca interior, estavam buscando o Deus verdadeiro. Nós temos Melquisedeque, que é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Sacerdote, voltou. Sacerdote, não voltou. Sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque foi chamado. E Abraão, aquele escolhido por Deus, para que dele saísse a nação de Israel, se dobrou a Melquisedeque e deu dízimo para ele. E Melquisedeque era um rei cananeu, sacerdote de El Elyon. El Elyon significa o Deus Altíssimo, que é o nosso Deus. Amém. É o mesmo Deus de Abraão. Então Melquisedeque, uma figura fora de Israel. Então nós não imaginemos que Deus vai jogar sua revelação apenas por um grupinho de pessoas e Deus vai se aceitar como um pobre coitado dependendo daqueles ali. Deus se revela a todos através de uma revelação geral. Mas Deus também tem uma revelação específica. Aí sim Deus se revela a um povo. E é isso que é interessante na palavra de Deus. Deus sempre chamou um povo para si mesmo. Nós olhamos em Israel, no Monte Sinai, Deus estava cortejando Israel, os chamando com asas como de águias, chamando após eles, para ser uma nação peculiar, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva dele. Que privilégio! Mas Israel desprezou isso. E só uma tribo das 12 pôde ser sacerdote, a tribo de Levi, porque eles se consagraram ao Senhor. Então o que Deus quer é um povo consagrado. Eu digo para você, jovem e irmãos, nós precisamos, para esses dias que virão, de intensa e profunda batalha espiritual, de
consagração. Amém. Sem consagração, nós podemos decair da fé, perder a boa consciência, naufragar na fé. Consagração. Amém. Então Deus comparou os seus discípulos às nações pagãs, mas Deus também comparou os discípulos aos religiosos judeus, aos escribas e fariseus. Daniel explicou bem quem eram os escribas. Os escribas eram pessoas de alta inteligência. Eles conheciam muito bem a lei de Deus. Claro, eles davam o jeitinho, vou dizer o jeitinho brasileiro deles ali, embora eles eram povo judeu, eles davam um jeitinho brasileiro deles para cumprir a lei ali, para afrouxar a lei, na verdade, né? Que tornasse cumprível a eles. E nós também temos os fariseus, que tipificavam o povo espiritual da época, que não podia não ter tanto entendimento assim, mas eles eram fanáticos. Então Deus nos compara a eles. Então, falando de uma maneira bem simples aqui, né? O Senhor quer que o cristão seja diferente, tanto das pessoas mundanas, como também da igreja nominal e hipócrita. Então, foi falado que o cristão precisa ser diferente do mundo. Sim, nós devemos ser diferentes do mundo. Mas mais do que isso, nós devemos ser diferentes da igreja nominal. O que é igreja nominal? Alguém pode dizer? Igreja de nome. Só de nome. Denominação. Nominal. Ele é igreja de nome, mas não é de coração. Ele está lá na reunião, faz as coisas lá exteriormente, bula, sapateia, né? Faz unção do leão lá, faz unção do grilo, da gaivota, e tudo tem essas parafernálias no dia aí. Mas ele não é autêntico no coração. A adoração dele não é uma adoração em espírito, em verdade. É uma adoração exterior para atrair pessoas a si mesmo. Atrair seguidores. Isso é impuro, isso é sujo. Então, o Senhor quer que sejamos diferentes deles. Aqui, ó, olha que interessante, falando sobre o capítulo 5 de Mateus, esse capítulo que nós estamos vendo no acampamento, olha o que Lutero falou disso. Enquanto o diabo viver e o mundo existir, ele não deixará de atacar este capítulo, pois o seu interesse é suprimir completamente as boas obras, como aconteceu sob o papado, ou instituir boas obras falsas e uma santidade inventada. Olha só o que está no parênteses ali. Naquela época se pregava que os mandamentos do Senhor no Sermão do Monte eram opcionais. Olha só o grau que chegou a coisa ali, durante a época de Martinho Lutero, sob o papado. Eles pregavam Mateus 5 a 7 é a opção. Se você quer ser um cristão, se você quer ser um monge, se você quer ser alguém recluso, se você quer ser um padre, aí sim você tenta praticar. Mas se você quer ser um cristão comum, não precisa não. Isso aí é só para quem quer ser perfeito. E isso fez com que a fé fosse afrouxada. Fez com que produziu um relaxamento. Mas, irmãos, eu digo para você, diante de demônios, principados e potestades, nós podemos ser relaxados? Não. Nós temos que ser consagrados. Amém. Nós temos que levar a sério essas palavras do Senhor. E muito mais, se nós queremos de fato receber o galardão do Senhor, precisamos levar isso a sério. Eu vou tentar exprimir de uma maneira muito rápida e simplória até a questão do galardão, caso alguém ainda não tenha entendido. Eu pedi para os irmãos também colocar o celularzinho para eu saber o tempo e colocar como despertador aí para mim. Por favor, senão eu fico preocupado. Mas eu vou tentar exprimir de uma maneira bastante simplória, que nem eu falei, a questão do galardão. Imagine o seguinte exemplo. Imagine duas crianças, os dois são estudantes da escola, mas digamos, da quinta série. E no dia seguinte eles vão ter um exame, uma prova muito importante.
no dia seguinte. E eles estudam de manhã, voltaram para suas casas, almoçaram, e a ordem dos seus pais para eles foi a seguinte: eu quero que vocês estudem o período da tarde. E por quê? Porque à noite vai ter uma festa com todos os deleites e todas as maravilhas que uma criança gosta. Tudo que uma criança gosta vai ter naquela festa. E ainda um outro detalhe, eles moram em um apartamento e a janela do quarto deles dois dá direto para o ambiente da festa. E digamos que desses dois filhos, um levou as palavras do pai a sério, estudou, porque ele vai ter prova no dia seguinte. Só que o outro falou: ah, não, isso aí é opcional, isso aí eu posso fazer um pouquinho mais tarde. Não, deixa acontecer, deixa o anticristo aparecer aí, deixa acontecer uma catástrofe na minha vida, deixa o meu emocional ficar abalado, aí sim eu vou buscar o Senhor, vou levar essas palavras a sério. E aí aconteceu isso, digamos, a criança foi jogar videogame, foi brincar ou fazer qualquer coisa e não estudou, uma das duas. E a outra lá estava estudando seriamente. Puxa, eu tenho prova amanhã, eu quero me dar bem nessa prova, é uma prova importante. E aconteceu que, chegando o final da tarde, próximo do horário da festa, a mãe dessas crianças chegou nas duas e falou: ó, eu quero fazer um teste para ver se vocês estudaram a matéria. Aí ela vai fazer umas perguntas e percebe que aquele de fato que estudou estava preparado. Não, falou: sim, você pode ir para a festa. Aí quando foi testar o outro filho que não estudou, ficou jogando videogame, ele não passou no teste da própria mãe, né? E a mãe, cheia de amor, falou para o filho: olha, filho, desculpa, mas não vai dar para você ir para essa festa infantil que vai ter, e você vai ter que ficar estudando à noite. No período da festa você vai ter que ficar estudando, com todo o amor do mundo. E aí aconteceu que um dos irmãos estava lá na festa, se divertindo, naquela maravilha, contemplando as maiores belezas que uma criança gosta. Enquanto isso, o outro filho estava estudando no seu quarto, de frente para a janela, e na janela ele via tudo o que estava acontecendo na festa, mas ele não podia participar da festa. E ele começou a chorar desesperadamente no seu quarto. Por que que eu não estudei antes? Por que que eu joguei videogame? Meu Deus, se eu soubesse que a festa ia ser assim tão boa, nem os meus olhos viram, nem os meus ouvidos ouviram o que ia ter nessa festa. Nem penetrou no meu coração. Eu não quis ouvir o Espírito. Eu não quis ouvir o Espírito Santo falando. E aí ela ficou lá do lado da janela observando aquela festa. Como eu disse, é uma alegoria muito simplória, sem detalhes, mas eu acho que fica fácil o entendimento para sintetizar o que vai ser esse galardão. Observe, os dois eram filhos. Os dois foram admoestados pela mãe de maneira amorosa. Mas um participou da festa, o outro não. O outro ficou vendo a festa e não podia entrar. Que agonia ele deve ter sentido. Essa foto aqui foi onde foi proferido o Sermão do Monte. É uma foto de Israel nos dias de hoje. É uma foto do lugar do Sermão do Monte. Você vê que parece aqui, né? O lugar que a gente estava lá de manhã. Você vê que não é tão montanha aqui. Eu até brinquei com o Jonatas no começo. Isso aqui parece o Monte Everest. Mas não era tão alto assim o lugar onde eles subiram, né? Até alguns comentaristas, pegando o texto de Lucas, dizem que era o sermão da planície. Muito interessante, né? Tem um lago ali, o Mar da Galileia de fundo, um ambiente muito gostoso onde o Senhor levou essas instruções, né, para os seus discípulos. Agora vamos entrar na questão de jurar, lá, os 4 primeiros versículos, que é uma questão importante, sim. Aqui é o significado de jurar segundo o dicionário, tá bem simples aí, né? Declarar, prometer por juramento, assegurar, protestar, invocar, prestar juramento. Por que existe juramento? Por que existe juramento? Por que você precisa jurar sobre alguma coisa? Por causa da falsidade humana. O juramento existe por causa da falsidade humana. Homens honestos não precisam recorrer a juramentos.
Só jura quem está procurando crédito nas palavras. Os juramentos são uma espécie de garantia ou legitimação das palavras ou fatos relatados mediante promessas. E olha isso que está falando aqui no final. Juramentos geralmente ocorrem em cenários onde não há confiança. Olha alguns exemplos bíblicos. Gênesis 21, 23. Quando Abraão ali deu um somebody love, vou dizer assim. Olha só. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não me mentirás. Isso estavam falando para Abraão. Ou seja, não estavam com confiança em Abraão ali. Jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, e por aí vai. E Abraão no final disse, juro. Olha outro exemplo. Jacó e Esaú ali na hora da venda da primogenitura. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Não tinha confiança entre os irmãos. Então precisou jurar. Você jura que você vai vender seu direito para mim? Então, no Antigo Testamento, o juramento era sim permitido, só que em circunstâncias especiais. Era uma questão solene. Solene. E o próprio Senhor pediu muitas vezes para o povo jurar algo para Ele, e o próprio Senhor jurou muitas vezes quando faltava confiança das pessoas no Senhor. Olha só. E aí tem alguns versículos conhecidos, né? Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Quando o homem fizer volta ao Senhor, o juramento, tal, ele tem que cumprir. Vou passar. Agora eu vou contar a história dos juramentos rapidamente para a gente tentar concluir esse tema aqui. A história dos juramentos, peguei isso aqui de livros judaicos, estava explicando bem a história. E isso vai dar para entender bem o contexto em que Jesus falou aquelas palavras do Sermão do Monte. Aconteceu, porém, que no decorrer dos tempos, né, que nem eu falei, era lícito jurar em momentos específicos e solenes. Não era uma coisa comum jurar. No decorrer dos tempos, os judeus tenderam a multiplicar os seus juramentos, anexando-os levianamente às mais simples afirmações da vida cotidiana. Ou seja, foram tornando comum, com o passar do tempo, o ato de jurar. Para evitar graves consequências daí decorrentes, os fariseus estipularam que só seriam válidos os juramentos nos quais fosse explicitamente mencionado o nome de Deus. Mas aí você vê que o nome de Deus, eles tinham medo até de proferir, para tentar limitar a coisa, né? Porque já estava tornando comum. Mas não deu certo. Cobraram os fariseus, vamos dar um jeitinho brasileiro para tudo. Ora, este nos últimos séculos antes de Cristo era raramente pronunciado pelos israelitas, temerosos de profanar o nome sagrado. Nas fórmulas de juramento, por conseguinte, substituíam, o jeitinho brasileiro, por expressões equivalentes como juro pelo céu, juro pelo templo, pelo altar, pela aliança, por Jerusalém. Conforme os fariseus, quem em vez do nome de Deus usasse tais circunlocações, não estava em consciência obrigado a cumprir o que dizia. Olha só, você era só obrigado a jurar, cumprir se era em nome de Deus. Então, ou seja, se você jurava pela aliança, você acabava não cumprindo, era um jeitinho de você jurar sem precisar cumprir. Né? O fariseu fala, não, você não vai jurar por Deus, jura pela aliança, dava aquela piscadinha assim. Então ninguém era obrigado a cumprir o que dizia. Com isso o juramento vinha a ser um meio de enganar o próximo. Olha só a perversão da coisa. Tornando os israelitas odiosos aos gentios. Os gentios passaram a odiar os israelitas, porque eles juravam e não cumpriam. Se tornaram falsos no meio de nações. Ou seja, eles estavam ali para ser testemunho nas nações onde eles foram levados do cativeiro, mas eles lá eram tidos por mentirosos muitas vezes. Além do mais, os fariseus estipularam amplo catálogo de circunstâncias que podiam tornar nulo um juramento. Reservavam, porém, a si o direito de avaliar em cada uso as razões da respectiva nulidade. Com isso, se lhes abria vasto campo para sutilezas, casuísticas e cavilações mais ou menos hediondas. Esse era o cenário em que Jesus proferiu as palavras de Mateus 5, de 33 a 37. Os juramentos antes relacionados a momentos de solenidade. O que é solenidade? Algo acentuado, algo de importância que você precisa comparecer. As reuniões da igreja são momentos solenes. Você precisa comparecer. É algo acentuado por Deus. Deus tem uma porção específica para cada reunião.
Amém. Se tornaram para o povo algo qualquer, a ponto de o utilizarem abusivamente para ludibriar pessoas. E o mau uso dos juramentos acabou por instrumentalizar Deus. Olha o ponto que chegou a coisa. Eles usaram Deus como um meio para atingir algo que eles queriam. E, meus irmãos, é Deus quem exerce o controle sobre a vida humana, e não o homem que exerce o controle sobre Deus. Mas eles inverteram essa ordem. Veja a perversão do que se tornou o ato de jurar. Então, eu vou logo para isso aí. Eu acho que ficou claro os 4 primeiros versículos. Agora eu vou focar mais na questão do nosso falar. E isso volta à questão da batalha espiritual. E o sim, não. O eco de Mateus 5,37 é Tiago 5,12. Já? Coisa errada aí. Eu olhei, acho que tinha uns 15 ainda, hein? Aqui ficou 2, perdão, irmão. Pode. Vou focar na questão do sim, não. Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim e o vosso não, para não, olha só, cairdes em juízo. Qual é o juízo? Você não participar daquela festa. 3 explicações simples para o sim, não. Essas explicações estão dentro da Bíblia de Jerusalém. Muito boas, eu fiz questão de colocar aqui. O sim, não serve para quê? Veracidade, verdade. Se é sim, diga sim. Se algo é sim, se algo é verdadeiro, por que você vai dizer o contrário? Se é não, dizer não. Também serve como sinceridade, você dizer o sim, não. Que o vosso sim ou não dos lábios corresponda ao sim ou não do coração. Não adianta você falar sim com a boca, seu coração está dizendo que é não. E a outra terceira explicação, solenidade. A repetição do sim ou do não como forma solene de afirmação ou de negação. Deveria bastar, dispensando o recurso a juramento, que envolver a divindade. Eu vou citar um exemplo, está ali, dos essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas que, diante da impureza moral dos tempos, viviam nos tempos de Jesus, devido à impureza moral que eles viviam ali, os escribas e fariseus, aquela coisa toda ali, eles decidiram viver à parte da sociedade, viviam em cavernas. E através deles, colocaram em vários jarros de barro escrituras que foram achadas em 1947, os chamados pergaminhos do Mar Morto. Mas o que eu quero chamar a atenção para os essênios era o seguinte: as palavras deles valiam mais do que juramentos. Quando um essênio falava uma coisa, você sabia que era verdade, você podia confiar. Meu irmão, minha irmã querida, será que as nossas palavras são de confiança? Quando nós falamos algo, será que as pessoas dão uma desconfiadinha? Nossa. Um outro exemplo envolvendo os juramentos, esse é muito interessante. Os jacobinos, na Revolução Francesa, em 1700 e por aí vai, instaram a cristãos lá na França que jurassem a nova Constituição revolucionária. Só que era interessante que nessa Constituição ali na França havia vários elementos que eram contrários à palavra de Deus. E nessa Constituição, o fato que aconteceu foi o seguinte: eles falaram, você jura a Constituição aí. Aqueles que não juraram foram martirizados, guilhotina, cortaram a cabeça deles. Aqueles que juraram essa Constituição revolucionária, que era contra os princípios da palavra de Deus, se tornaram os líderes das igrejas na França. Crentes nominais. Pode passar. Os juramentos e a língua. Por que se jurou, né? Que não falei? Porque não se tem confiança, falsidade. E esse abuso e essa leviandade nos juramentos tem total e íntima ligação com o mau uso da língua. E, irmãos, nós no Brasil usamos muito mal a nossa língua. Tem uma frase ali: os mentirosos estão sempre prontos a jurar. E um versículo bíblico de Mateus 12:37. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Nós precisamos colocar o temor de Deus sobre a nossa língua, irmãos. O que é o temor?
temor. Temor é uma consciência interior de que você será julgado um dia por Deus por todas as tuas palavras, ações e pensamentos. Então o temor do Senhor precisa ser colocado em nós. Eu quero citar algo mais interessante. Eu citei o Brasil. No Brasil nós temos muita liberdade. Existem países onde o uso das palavras é amplamente restrito. Você não pode falar certas palavras, senão o governo te prende. Você não pode fazer manifestações, senão o governo te prende. Ou em muitos casos o governo te mata. Então as pessoas aprendem a se restringir melhor. Não esperemos entrar dentro de um regime ditatorial para aprender a controlar nossas palavras. Muitas vezes nós falamos como uma torrente. O livro de Provérbios diz o seguinte: no muito falar não falta transgressão. E, bom, eu vou avançar um pouquinho, vou ler alguns textos de Provérbios ali. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Talvez algumas angústias que nós estejamos passando foi por coisas que nós falamos. 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Pode passar, vamos avançar. Irmãos, eu coloquei alguns textos aqui, eu fiz questão de colocar, eu não podia deixar de fora. São alguns textos falando sobre o uso da língua e juramentos na literatura apócrifa. Rapidinho vou explicar para vocês. A literatura apócrifa geralmente é demonizada. Hoje o João Pedro me procurou, desculpa citar, perguntando sobre o uso desses livros. Eu queria dizer claramente, esses livros não são a Bíblia e não são inspirados. Mas esses livros, sim, assim como qualquer outro livro cristão, como o livro de A.W. Tozer, livro de C.S. Lewis, Watchman ou qualquer outro, pode nos ajudar a compreender a Bíblia. O fato é o seguinte: qualquer livro que não seja a Bíblia, nós precisamos de discernimento. Você não come tudo de uma vez, você não engole tudo o que está sendo falado por qualquer cristão, nem o que eu estou falando aqui. Você acompanhe com a sua Bíblia e veja se está de acordo com a Bíblia. Então esses livros estão no mesmo patamar do livro do pastor da sua igreja, do livro de qualquer cristão. Beleza? Então esses livros não são a Bíblia, não são inspirados, mas nos ajudam, como qualquer outro livro de qualquer cristão, a entender a Bíblia. Por favor. Sabe por quê? Porque eu acho que é a oportunidade. Por exemplo, os irmãos assim, mas está com apócrifo. Meu Deus do céu, que isso? Isso é uma coisa ridícula, né? Mas com apócrifo, não tem não, mas existem apócrifos que, apesar de não ser inspirados, são verdadeiros, como ele está falando. Por exemplo, se você ler Daniel capítulo 10 e 11, você não vai entender as profecias de Daniel 10 e 11 sem ler 1º e 2º Macabeus, que não está na Bíblia. E também alguns são citados na Bíblia. Né? São citados. Quando na Bíblia fala da festa da dedicação, é uma festa que aconteceu por causa de Macabeus, que é um livro apócrifo. E o livro de Enoque. Citado em Judas 14, a carta aos Laodicenses, que Paulo cita no final de Colossenses, e o Evangelho de Tomé. Tem muitos e por aí vai. São textos belos. Eu gostaria que você olhasse para a beleza desses textos, pois ajuda a compreender totalmente o tema. Olha só que interessante. No livro do Eclesiástico, olha só que perfeição de pensamento. Há quem se cala e passa por sábio. Vocês já perceberam que muitas vezes é melhor você ficar quieto, e quando você ficar quieto, você se demonstra sabedoria. Jesus foi ou não foi assim? Muitas vezes foi instado por Pilatos. Fale tal coisa aí, se você realmente é o Filho de Deus. Qual era a resposta do Senhor? Ficava em silêncio. Na parte da mulher adúltera, ficaram pressionando Jesus. Fala aí alguma coisa, fala aí. Jesus ficava escrevendo. Vocês devem ter ficado malucos. Jesus escrevendo na areia ali, Jesus se calando. Jesus passou por sábio. E aí quando ele falou, que palavras lindas, aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra.
a quem se cala e passa por sábio, a quem se torna antipático de tanto falar. É ou não é verdade? É verdade. Olha que oração maravilhosa, meus irmãos, que oração maravilhosa. Quem me porá um guarda na boca? Minha boca precisa de um guarda. E sobre os meus lábios, o selo do discernimento, para que eu não caia pela sua falta e minha língua não me arruine. Senhor, Pai e soberano de minha vida, não me deixe cair. Quem dará chicotadas nos meus pensamentos? Irmãos, tem pensamentos nossos que precisam ser chicoteados. Verdade. Não é verdade? Pensamentos de fornicação, de adultério, como foi falado hoje pelo Josiano. Isso muitas vezes vem. Senhor, vem com o teu chicote, chicoteia esse pensamento. A gente pode orar assim. E o meu coração imporá a disciplina da sabedoria. Olha que coisa linda, irmãos. Escutai, meus filhos, uma instrução sobre a boca. Aquele que aguarda não será confundido. O pecado será apanhado por seus próprios lábios. O pecador, o maledicente e orgulhoso neles tropeçam. E tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Olha só, se tua boca se acostumar a juramentos, você pode ser levado a muitos pecados. Pois como escravo continuamente vigiado não escapará dos golpes, assim aquele que a torto e a direito jurar, nomeia pelo seu nome, não ficará isento de pecado. Um homem dado a juramentos encher-se-á de falta, e o chicote não se afastará da tua casa. Olha que grave. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não justificará. Sua casa será cheia de castigos. Olha esse aqui. Quando se sacode a peneira, ficam os restos, como os defeitos do homem no seu falar. Sabedoria. O forno põe à prova as vasilhas de barro. A prova do homem está onde? No seu falar. O fruto mostra o cultivo da árvore. Assim a palavra do homem, os pensamentos do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Não elogies a um homem antes de ele falar, porque esta é a pedra de toque. Está acabando já, viu, meus irmãos? Um golpe de chicote deixa a marca, mas um golpe de língua quebra os ossos. Meu Deus! Isso não é verdade, meus irmãos? Muitas vezes você entra numa discussão, às vezes marido e mulher estão discutindo, ou amigo de escola, alguém que você preza muito, você entra numa discussão, e alguém vai dar um golpe de língua nele. Ah, você sente os ossos quebrando. Tem palavras que às vezes quando proferidas com outro numa discussão, você fica mal. Você sente que a atmosfera fica nebulosa, fica ruim. E que, como eu falei, a gente pode abrir as portas do inferno para a nossa casa, por meio das nossas palavras. Mais um pouquinho. Olha só o 21. A sua morte é morte dura. E o Seol, a ela é preferível. A ela quem? A língua. Está falando que o Seol é preferível à língua. Ela não tem poder sobre os justos. Estes não se queimarão em sua chama. Olha o que ele está introduzindo. Isso tem tudo a ver com a palavra. A sua língua pode fazer um incêndio. Eu vou pegar ali o finalzinho já. O princípio de toda obra é a palavra. Antes de qualquer empresa é preciso reflexão. A raiz do pensamento é o coração. Dele nascem 4 ramos. O bem e o mal, a vida e a morte. E o que os domina sempre é o quê? A língua. Pode passar. Agora, eu queria... Esse é um texto clássico sobre a língua. Eu estou aqui com 1 minuto e 41. Vamos ler junto e a gente já finaliza. Está aqui, é Tiago. Essa aqui está na versão revista atualizada de Almeida. Vamos ler juntos? Isso aqui é muito claro sobre o uso da língua. Vamos ler? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca,
dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os extremos de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também mostra ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, meus irmãos, não fiquemos de fora daquela festa maravilhosa. Amém. Por conta do nosso falar. Amém. Por tua boca você pode ser condenado e você pode ser aprovado também pela tua boca. A nossa língua foi feita para louvar o nosso Senhor, para proclamar suas maravilhas, para dizer quem Ele é a esse mundo tão carente dele. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra ser tão maravilhosa, nos mostrar que as nossas palavras têm poder. Senhor, a nossa língua é para te glorificar. Senhor, que a tua palavra habite ricamente no nosso coração, para que o nosso coração possa prover boa palavra alcançada. Amém. Senhor, que a nossa língua seja como aquela língua de discípulo, Senhor, que fala do Senhor, aqueles que necessitam de Ti. Senhor, não queremos ter um mau uso da nossa língua, ao ponto de ter que ficar jurando, de ser uma pessoa, se tornar alguém sem confiança. Amém. Senhor, que sejamos pessoas honestas, pessoas Amém. de fato e de verdade, que não abrem as portas do inferno por meio da língua. Senhor, também pela nossa língua podemos abrir as portas dos céus. Podemos trazer o céu à terra por meio da nossa língua. Por meio da nossa língua nós podemos levar a pessoas a ter experiências contigo, a tocarem em Ti. Espírito Santo, pedimos a Ti que inspire a palavra da nossa boca, quando falarmos entre nós, irmãos, e também para sermos sal da terra e luz do mundo. Amém. Seja que tenhamos palavras maravilhosas, palavras que esse mundo está carente, palavras com significado, palavras com realidade, palavras que trazem o Rei da Glória ao mundo subvertido e submerso nas trevas. Que sejamos pessoas que por meio das nossas palavras engolamos a morte, tragamos a morte por meio das nossas palavras, Senhor. É isso que nós te pedimos. E, como foi falado pelo profeta, abre a tua boca e encherei. Enche a nossa boca com as tuas palavras, para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao nosso Pai Celeste. No nome de Jesus. Amém.